Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Olá, nós estamos no estúdio de Kabbalah Info, esperando a tradução do espanhol. Estão conosco Boris. Vamos falar do caminho da Torá e o caminho do sofrimento. Esta aula se traduz agora em 3 idiomas. Façam suas perguntas e assim o tema de hoje, o caminho da Torá e o caminho do sofrimento. O Rav disse, o caminho do sofrimento não é um caminho. É impossível avançar assim a meta da criação com os sofrimentos. Quando você te desvias do caminho, te desvias do sofrimento, então o que você faz é a medida dos teus sofrimentos, é a medida que saltamos do passo assim adiante. Então, cais até o ego, te desvias de novo, depois recebes de novo o sofrimento, que de novo te devolve. De volta, você pode fazer algo assim adiante. Então, você diz que é impossível sem sofrimento, Dr. Lightman? Sim. O tema é que aqui há uma oportunidade de avançar de forma tal que inclusive os sofrimentos que deveríamos receber, as invocações não podem avançar sem a forma correta. Não podemos descobrir essas mesmas equivocações que chegam no tempo, vão fazer o avanço. Graças aos equívocos e o avanço, vocês vão ver que vai ser o mesmo, e assim vamos avançar. Não pelo fato de que vamos atrair e vamos adiante, depois vamos a cair, e vamos subir e vamos adiante, e não quando, de forma que existe a esquerda e a direita. Então avançamos, experimentamos algum tipo de equívoco, de coisas não agradáveis, e paralelamente trabalhamos com isso na linha direita, sem parar, sem nos deter. Não é que esquerda e direita, esquerda e direita, esquerda e direita. Vamos caminhando em 2 pernas. Eu vou... Dr. Lightman, sim, desde o começo entendemos que sem a revelação dos nossos equívocos não podemos avançar, assim estamos feitos. Mas se avançamos de forma egoísta, já vemos de que maneira vamos a descobrir os nossos equívocos, o mal, os pecados ou equívocos. Você pode explicar qual é o caminho da Kabbalah? O caminho da Kabbalah é o caminho da linha média. Da esquerda é o caminho do ego e o direito é do otorgamento. Não podemos estar nem em um caminho nem no outro e avançar, porque essas 2 linhas chegam acima, senão as forças do nosso desenvolvimento. As forças que na prática o que fazemos é combinar de uma forma correta entre si. É na realidade a conclusão de todos os nossos esforços, como nós a linha direita e esquerda e avançamos através do sofrimento. É um caminho ao Criador? Não. O do Criador é na linha média, alcançamos a equivalência de forma completa, porque seu estado é o mais perfeito, é o mais pleno. Boris, qual é a raiz do espiritual do sofrimento? Dr. Lightman, o sofrimento é a falta de concordância entre o que você quer e o requerido e por exemplo, eu ponho uma mão que recebe e quer tirar $50. Tirei $100.
A isso se chama sofrimento, por quê? Porque, digamos, que é um resultado positivo. É um resultado positivo, mas não está em concordância com as minhas metas. E por isso também se chama sofrimento também. Cada falta de concordância do que se encontra, do que se quer e do que se encontra, a isso se chama sofrimento. Pergunta de Kiev. A revelação do Criador se revela no contraste entre o mal e o bem, o mesmo comigo. O ambiente mal, o Criador não quer que eu esteja num bom entorno, que eu me sinta bem. Boré quer que você esteja num lugar perfeito, para isso você tem que entender, criar para você mesmo. Porque só se você cria esse lugar para ti mesmo, você vai saber que é como manejá-lo, como você se inclui nele. Boré se revela no campo dos bons pensamentos, nas boas sensações, ou o que Boré são as boas sensações? Sim. Boré é o que se encontra em todas as criações, tudo que define tudo, exceto o meu livre-arbítrio, um pequeno parâmetro que eu defino. Exceto a isso, o resto tudo é o Criador. Simeão. O que dá à pessoa que volta o tempo todo o pensamento, que uma força que não é algo psicológico simplesmente? Você pode chamar como quiser. Sim, com a ajuda dessa estrutura, desse sistema, eu começo a sentir que eu mudo. Que minhas impressões com relação à vida mudam. A minha filosofia de vida muda. Digamos que eu sinto que da vida cama, eu mudo a minha relação com tudo o que acontece e isso muda a mim mesmo. Chame como queira. O principal é que o que ocorre em mim um câmbio, uma mudança, e isso muda a minha vida. Boris, pergunta sobre o propósito. A Alessandra de Los Angeles, qual é o propósito do sofrimento? Dr. Lightman. Não há sofrimentos no qual percebemos a nossa vida. De novo digo, os sofrimentos é a distância entre o que se quer e o que há. Inclusive se é a direção positiva. Ainda levamos esse sofrimento. A pessoa eleva esse sofrimento. Digamos, eu dei um exemplo que uns $50 encontro assim no bolso. Por que chama isso sofrimento? Porque não ansiei a isso. Quer dizer, pode ser também positivo. De Odessa, porque a revelação do mal, eu sinto como sofrimentos fortes. Por que não me sinto tão próximo ao Criador? Por que eu sinto esses sofrimentos? De novo, pergunta de novo. Porque na revelação permanente do mal em mim, eu sinto sofrimento, sofres porque não estou contente do meu avanço. Lógico, porque você quer avançar. De novo. O que se encontra e o que há é uma diferença. E o que você quer é o que tem. Você está no estado corrupto, não é um estado que gostaria de estar, então por isso sofre. Por outro lado, são bons sofrimentos, porque pulsam que além de aprender da forma de avançar, da forma correta, seria impossível ser isso. É impossível pensar no sofrimento, estar neles e sentar e chorar, se não se relacionar de uma forma correta. Quer dizer, para aí já é um caminho de sofrimento, depende de como olhamos para isso, de aceitamos isso.
Porque sem sentir o que queres, o que te encontras agora, o que sente em ti como sofrimento, é impossível avançar. Mas é o chamado caminho do sofrimento. O caminho do sofrimento que, de uma forma inconsciente, você está em sofrimento e não sabe avançar, o que fazer. E nisso está a humanidade na realidade. E os que se preocupam com a sabedoria da Kabbalah, a influência entre eles, é que estão em consciência dos sofrimentos, que experimentam e podem dirigir precisamente com um propósito e com a ajuda desses, podem se dirigir à meta da criação. E assim estar por acima do sofrimento e sentir isso como algo doce, porque a direção é a direção à meta correta. Pergunta. O que a pessoa recebe no caminho, do que depende do sofrimento, do prazer que vai receber. A medida de sofrimento que a pessoa vai sentir depende da importância da meta. Se eu quero alcançar uma meta específica, me encontro a uma distância disso. Então, até quando essa meta é grande, termina essa mesma medida, essa distância entre a meta e eu se sente como um sofrimento. Agora, por outro lado, precisamente, essa medida de sofrimentos é a que me ajuda a avançar, digamos. Inclusive, eu vejo que tenho a forma de como alcançar essa meta. Então, eu estou feliz pelo que acontece, mas para mim não é um caminho de sofrimento, mas o caminho da luz. Eu já sinto que estes sofrimentos me iluminam o caminho. Semyon? Victor de Kharkov pergunta por que o reconhecimento do mal é a negação da providência do Criador. Porque se ele domina a razão, que eu sinto mal. Não importa como você recebe o Criador, como você o percebe. O principal é como você para a ti mesmo em relação à meta. Você pode receber isso como bom, mal, te dar problemas no caminho, que te ponha de ti todo tipo de obstáculo, que te empurra para que você caia, que você se confunda, mas logo te envia todo tipo de ter os pensamentos, as sensações, não sabe o que passa contigo. Um estado assim meio confuso. Tudo isso passa por Criador, mas de novo, nós fazemos isso cada vez. O Boré é uma estrutura na qual nos encontramos. Não é um pensamento, uma criação de alguém. Não é uma pessoa que já se sente acima e inventa coisas. E que constrói todo tipo de favor nosso e contra. É uma estrutura completa na qual se encontra o ponto do começo e o ponto do final do nosso desenvolvimento. E o canal mais curto, o melhor caminho entre todos os pontos, se nós escapamos desse caminho a uma direção, então essa estrutura nos devolve, encontra a nossa vontade. O principal é entender o até quanto podemos devolver-nos a distância mais curta desde o nosso estado ao nosso estado final. Nós nos convertimos e transformamos completamente em dominar essa estrutura, como essa estrutura. Não tem que agregar todo tipo de qualidades de pessoas, porque a pessoa não pode expressar isso de outra maneira, senão é o que ele conhece em relação a si mesmo. Pode ser se determina na medida de sofrimento
Rav, ninguém tem definido os sofrimentos ou nada, senão que cada um segundo a raiz do seu homem. É um caminho pelo qual avança. E esse caminho pode ser bom, e tudo depende da pessoa. É bom para a pessoa sofrer? Não, eu não quero escutar nada disso. Não é um método correto. Ninguém tem que sofrer. Inclusive, nem por um instante, o Boré é o bem e somente quer o bem. E por isso, cada instante na qual sofremos, tudo se anota na nossa conta. Como que vão em contra e perseguiremos ir junto com ele. Então, nós necessitamos, da forma mais rápida possível, sairmos da sensação de sofrimentos. Então, que desenvolve mais? Um anseio pelo prazer ou o quê? Somente assim o anseio à meta. Não ao sofrimento, nem... Pergunta de Provlit. Alguma coisa parecida com isso? Como superar o sofrimento? Nós elevamos pelo sofrimento através do esforço. Se tem para que avanço, se entendo de forma clara os meus atos e os meus passos, se trato de aclarar da onde vêm esses sofrimentos em mim, que resulta do Criador, porque, digamos, eu como não quero essa meta, me escapo disso como uma criança e desperto nisso sem mim, sem o desejo de estar dirigido à meta superior. Então eu tenho aqui os sofrimentos. Olá, Rav. Quem estuda a sabedoria da Kabbalah, digamos, se as moléstias que a pessoa tem no caminho se pode tomar como sofrimento e como podemos sair fora disso? На страдания. Просто надо изучать. Não atua no sofrimento. Tem que estudar de uma forma correta, estudar junto com os demais. Tratar de estar no sistema que se chama dezena, como se denomina alma, e dessa maneira avançar. No momento em que o grupo, nós construímos um estado na qual o que temos chama arvut, recíproca, a garantia mútua, então vamos sentir nesse arvut a influência da força superior até revelá-lo. Esse é todo o método. Outra pergunta. Como chegar ao fato de sentir os sofrimentos como prazer? O que é que tem que fazer de forma concreta? O que há que fazer para não comportar-se como uma criança que não quer ouvir seus pais? Dr. Leitner, antes de mais nada, não há que sentir o sofrimento como prazer é masoquismo. O tema é que no momento em que eu sinto algum tipo de sofrimento, começo a entender que esta maneira o Criador me dirige unicamente. Então eu já bendigo esse sofrimento, não sinto como tal, senão forças que me dirigem. Então desaparecem. Isso realmente é possível. Quando inclusive, digamos, é como quando vamos e pagamos um médico que quer fazer um tipo de operação. Então, de novo, o melhor caminho quando nos conectamos entre nós
эти наши отрицательные свойства. Es cuando É quando nos conectamos e tratamos de cambiar mudar todas essas sensações negativas em positivas. Isso nos ajuda a avançar de uma forma mais rápida na meta e nos libera de todo o sofrimento. Sim, assim construímos conexões corretas no grupo e todo o sofrimento se converte em algo positivo. De pergunta de Chicago, um é mente, outra é sensação. A mente domina a sensação? Sim, lógico. A mente domina com a sensação, com a ajuda completa, com a ajuda do trabalho correto através do grupo que atraímos para nós. Assim muda o que sentimos agora. Quando transgredimos algum tipo de lei, a pessoa vai sentir sofrimentos. Quando transgredimos as leis de conexão entre as pessoas, quando a pessoa sente da plenitude, é o dor, sim. Boris pergunta: como a sensibilidade da pessoa pode ajudá-lo para evitar sofrimentos? Estamos profetizando muito. Como nos sentir? Não sei. Para nada. É assim, tem que falar desse tema dessa forma. O que temos que fazer é falar como avançar da forma correta. E neste caso, inclusive, os sofrimentos grandes, vamos a sentir como forças que nos guiam, porque a pessoa realmente pode avançar. Assim é possível, tem que avançar. Na linha esquerda e direita, você toma o menino, a criança pela mão, e assim logo começa a ensinar pela esquerda, pela direita, e depois você os abandona, solta. Sim, abandona, chora, não sabe o que fazer. Pergunta: a diferença entre a linha direita e esquerda nesse aspecto? Sim, mas isso vem depois. Isso é clipar direita, clipar esquerda, direita. Isso é um sistema muito sério. É assim como funciona. Olá, Rav. A pergunta é a seguinte: se o caminho que não é o caminho da Kabbalah, por exemplo, eu sou egoísta, não quero escutar e não ver ninguém, mas, digamos, você toma de mim a visão para que possa escutar melhor as pessoas, ou tomar de mim o ouvido e me faz ver a linguagem dos sinais. Você não tem que pôr atenção à estrutura contigo, porque tudo está preparado, somente vai saber que tudo é para o seu próprio bem. Você tem que fazer tudo para encontrar a conexão com os amigos e, através dos estudos da sabedoria da Kabbalah, nessa conexão revelar o mundo superior, nada mais. E vai se revelar entre vocês a conexão entre vocês. Ao melhor, agora não se fazer de tonto. Onde está esse mundo entre nós? Vai começar a construir uma rede de conexão entre vocês. E essa rede vai se chamar Kli, um Kli da alma. Quer dizer, o lugar no qual depois vai revelar a luz superior, o conhecimento superior, a sensação superior. Tudo o que acontece entre vocês. Tudo se vai revelar entre vocês e assim vão revelar o mundo superior e vão começar a sentir-se a conexão. Um número de pessoas que acreditam em vocês, criar entre si um sistema tal.
который вы создаете желтеньким тоже. digamos, este campo, Digamos, esse campo que vocês criam a parte amarela, en este campo, neste campo todo lo que van a sentir va a ser llamado el mundo superior. está o que se chama o mundo superior. Tudo que você sente, tudo que se sente, Cada uno se vê em cada um, esse é o mundo de vocês. es mío Esse é meu, y este es el mundo e esse é o mundo superior. Olam Elión. Olam Elion. Прошу. Олег из Троицка спрашивает, если обе линии, как вы сказали, обе силы Творца, Pregunta Pergunta si las dos se as duas linhas, duas forças chegam do Criador e a força da luz e a força do ego, o que quer dizer começar a trabalhar com isso, a manejar isso? Dr. Lassman, manejar eu só posso quando estou conectado com os outros, com meus outros amigos. Só então eu posso manejar as coisas. E não de outra maneira. Há entre nós todo tipo de conexão. esta es la red de conexión Essa é a rede de conexão entre nós. y E en esta red de conexión nessa rede de conexão, revelamos o mundo superior. es todo lo que Isso hay. isso é tudo o que há. Somente essa rede de conexões. Вот это свое. Es increíble. É incrível. Salimos de nosotros. Saímos de nós Ese a mí, ese e esse eu não sinto ao meu eu, no siento esto não sinto isso y siento lo que hay entre e nosotros. sinto o que há entre nós. Это и есть Творец. Y lo que siento E o aquí, que eu sinto aqui é o Criador, o Boré, el mundo superior. o mundo superior. Прошу. такой точка свободы внутри меня, Pregunta, ¿qué es- Pergunta cuál es el punto de qual é acción o que hay ponto dentro de mí? da ação que há dentro de mim Criador e como o Criador criou como fora dele. Pregunta excelente. Isso é uma pergunta excelente, mas não vou poder responder. En cada uno de nosotros, Em cada um de nós, exceto o ego, há um ponto no coração. a esto es lo que se le llama Ah, una parte isso é o que chama angélica que uma parte divina de acima, en nosotros. que está entre nós e por isso nos vai atrair a Ele Comenzamos a e sentir começamos a sentir esas personas que sienten esta essas pessoas que sentem essa necessidade, este punto. nelas se sente esse ponto no coração. Y en este E anhelo neste anseio, anseia a conexão de revelar o Criador. como de forma correta O que é verdade e o que é fantasia. Нет, чтобы не страдать от como escribe Como escreve, digamos, sufrir. para não sofrer, isso já é uma pergunta diferente. Entonces, Então, como diferenciar? Aqui eu tenho que entender de forma gradual o que é sair de ti mesmo. Se no grupo eu alcanço um estado отношения с товарищем невозможно. no qual as relações com o amigo são mais importantes que a minha relação própria comigo mesmo, a conexão com o amigo é mais importante que falta, que o que acontece comigo mesmo, quer dizer, o importante é uma relação entre outros, é esse sistema de relação que existe aqui entre nós. Isto é mais importante que eu mesmo, quer dizer, que eu me elevo por acima de mim mesmo, saio nessa medida e vejo que acima disso existe o Criador. E ele existe seguro também agora, só que
Sêmion, se tudo que está fora de mim e dentro de mim é uma parte da estrutura que me maneja, porque é precisamente a conexão que estudam sabedoria da Kabbalah, eles vão junto com você para buscar a conexão dentro do sistema, porque são amigos que queres. Там совершенно разные люди. Toma, Moscou, Kiev são pessoas completamente diferentes. Eles não pedem para si amigos específicos, não importa com quem. E vocês vão a revelar que todos estamos num único sistema, num único sistema. E todos estamos feitos de forma que nos adaptamos uns aos outros. Nós existimos um potencial específico interno sobre nós e a tua luz superior e atrai a revelação do Criador. É mais fácil sentir em torno do que há o Kabbalah? Sim, só que isso é mais básico, mas é que é a única opção. Pergunta de Moscou. Olá, Rav. Qual é a razão de que uma pessoa específica seja mais egoísta, outro menos? Quem é mais egoísta sente sofrimentos maiores e está relacionado com teus antepassados ou outro tipo de coisas em encarnações anteriores? Tudo o que foi dito é correto, mas ele não tem importância. Essa mesma a liberdade de levar a cabo o teu potencial espiritual está em você, em cada um de nós. Assim que trata de fazer com todas as suas forças e você vai saber, você vai descobrir por que você faz isso contigo. Qual é o teu potencial espiritual, dos teus antepassados, como influencia sobre ti, como influencia todo o resto, e tudo isso vai passar. Só que tudo depende de ti hoje em dia. Não tome em conta o que houve antes ou algo. Tudo depende da pessoa no momento presente. Isso. Pergunta. Uma parte dos princípios se encontra. Tonterias. Os problemas, pelo estudo da sabedoria da Kabbalah, se dão no grupo quando os amigos do grupo e todo tipo de problemas, coisas, etc. Isso é resultado do avanço para que se elevem cada vez. Por acima de todos esses problemas e não de nenhum outro caminho. Por isso, da onde vem essa sensação começa a passar? É uma sensibilidade que cresce. Na verdade, é assim. Como de outra maneira podemos superar todos os obstáculos para poder elevar-nos por acima disso, para poder definir a espiritualidade? Como podemos fazer? Como vamos sentir tudo isso? Tudo isso existia também antes de vocês. Não é algo novo. Pergunta. Você disse que a mente manipula as nossas sensações. Mas na sabedoria da Kabbalah nós sabemos que o que maneja... Se a mente é o adaptador entre o Criador e a emoção. Não. Essa estrutura que aqui desenhamos, que existe entre nós, essa é o nosso estado superior. Até quanto eu posso sair de mim? Digamos, de alguma maneira, vamos a definir tudo isso. Até quando posso sair de mim? Até que ponto eu posso sair de mim? Na medida da qual posso sair de mim, assim, aos amigos?
Это определяет мой духовный потенциал. Esto define a mí, Isso determina em mim o potencial espiritual. Entonces, Então, todas essas forças que construo aquí, de mim aqui, todas essas forças, é um campo. Isto é um campo que eu construo. Dentro desse campo eu sinto ao Criador. Nisso é onde eu sinto o Criador. Nesse campo que desenhe. Nesse campo eu sinto o Criador. Esse é o meu mundo superior. Olam Elyon. Agora em diante se vai expandindo e mais até que eu preenchei toda essa estrutura. E quando perceba toda essa estrutura, atraga para mim, pelo fato de que eu influencio dentro dela. Isso vão ser todos os mundos. Yetzirah, Briah, Atzilut e Adam Kadmon. Assim eu saio de mim. E quando eu termine tudo isso, então, em mim se encontrará o mundo de Ein Sof. Não tem microfone. Esse é um zorro velho sem microfone. Semyon. Se o Boré sabe sofrer, não podemos dizer nada sobre o Criador, somente essa mesma força de otorgamento e de amor que podemos experimentar, que podemos de alguma maneira projetar sobre nós, mas não dele em si mesmo. E onde percebemos o Criador, que essa mente, nossa sensação, quer dizer, não é em si mesmo, senão no que podemos captar o que sentimos. Sim, o Boré se sente como a fonte de sofrimento. É difícil ansiar por ele. Sim, é egoísta buscá-lo. Dr. Lightman, temos que descobrir isto e dentro dos estados do grupo, e nisso começamos a preparar a base sobre a qual vamos a revelar. Alcançamos na subida por acima do ego e junto com isso formamos o Kli. E nele que revelamos o Criador. O Boré se revela no Kli que criamos, segundo na medida de igualdade de forma com ele, com a qualidade de otorgamento de forma que preparamos para ele. Pergunta, eu trato de descrever para mim que tudo que vem do Criador e tudo que vem depois eu sinto agradecimento e agradeço egoísta. É esse egoísta tratar de sentir o Criador? Não, é realmente assim. A pessoa tem que ansiar as boas qualidades. Então todos são intentos corretos? Sim, porque quando há algum tipo de sofrimento e vemos os resultados desse sofrimento, você pode ser diferente e os falsifica. E não pode falsificar. Não, você não pode. No começo você vai. Algum tipo de sofrimento que você saiba que vai acontecer, que vai revelar os mundos, as sensações espirituais. Mas quando o sofrimento começa, está disposto e capaz para garantir o que sentir isso.
Mas depois não sustenta. Depois sim, mas é assim que é a pessoa. Sêmio, há alguma raiz espiritual? Sim, são duas linhas que agora não podemos combinar entre nós. Soti, você disse que existem sofrimentos que eu não posso justificar neste momento. Somente depois. Depois eu posso entender os sofrimentos são efetivos ou sofri em vão. O Rav, quer dizer, os sofrimentos efetivos são os sofrimentos no grupo, nada mais. Quando te falta conexão com os amigos Arvut, na elevação recíproca, a conexão, estes são os sofrimentos corretos. Todo o resto são sofrimentos nenhum sentido e preferível nem entrar neles. Pergunta. Como o Boré sabe o que é bom para mim ou não? De novo, Dr. Lightman. Nós temos que lembrar que Boré é toda essa estrutura, não é um avô com uma barba que está sentado numa nuvem e que абсолютно полная альтруистическая совершенная система. É uma estrutura altruísta. A essa estrutura se chama Boré, na medida da qual nos tornamos similares a ele na conexão entre nós, começamos a sentir essa mesma reciprocidade que existe dentro dessa estrutura. E com isso conectamos as qualidades, o negativo, o positivo, a vida, a morte, tudo o que nós sentimos. Tudo isso desaparece e começamos a sentir a plenitude, a eternidade da estrutura superior. Soti, outra vez? Soti? Bom, muito bem. Dale que venha. Eu gostaria de esclarecer com relação ao sofrimento da família, tudo, mas em algum momento entra todo tipo de elementos, digamos, dinheiro. Meu marido lhe tiraram muito dinheiro e de imediato se pôs agressivo e também com os filhos. Eu quero continuar com o caminho bom do meu caminho, mas meu marido já não quer escutar nada. É preciso o que? Paciência ou continuar meu caminho? Dr. Lightman, eu creio que você não pode fazer nada. Você precisa que vá pelo caminho que ele está escolhendo agora. O principal é que pense em ti e nas crianças e você que continue com o seu caminho espiritual. Peter? Питер, вы меня слышите? Вопрос. Питер, вы меня слышите? Вопрос. Peter. Alô, Peter. Здравствуйте, Раф. У нас вопрос. Uau. Каким образом... Shalom, Rav. Uma pergunta. Como sair... Se lixa. Sí, se escucha. Sim, se escuta. Deu até para entender russo. А сейчас не слышно. Повторяем. Каким образом избавиться... Ahora no se escucha. Ya de nuevo. Já de novo. De que maneira poderíamos sair das sensações muito fortes que aparecem durante o sofrimento? Como deixar isso e como agradecer o Criador por cima disso? Somente a conexão do grupo. No momento que sentes algo negativo, apesar de que tratas de alguma maneira, digamos, ao contrário, vai ao grupo e se entrega no grupo. Desculpa, derreta-se dentro do grupo. Esse é o melhor caminho para sair do sofrimento. Vamos a continuar aqui, Boris.
Como pode estar seguro que o sofrimento me empurra ao trabalho espiritual e é correto, porque os sofrimentos, há sofrimentos que são efetivos que te empurram à criação e sofrimentos que simplesmente os sentimos, experimentamos, mas que não dão nenhum bom resultado. Os sofrimentos que são efetivos são tais que nos dirigem à meta da criação, para incluir-nos no grupo, incluir-nos nele. Quer dizer, estes sofrimentos que nos ajudam a estar no caminho. Digamos que no caminho que vemos, que nos complicamos e nos sofrimentos que há aqui e ali, nos ajuda a encontrar o caminho correto, sem lhes dar empurrões. É impossível avançar de forma correta. Sempre avançamos duas linhas, esquerda e direita, sofrimento e prazer. Então, o sofrimento que mais empurram e o tempo todo nos corrige cada vez de como avançar de forma correta, são dois sofrimentos corretos. É como um míssil que avança e o tempo todo dessa maneira. Então dessa maneira nós temos que seguir nosso caminho e corrigir nosso movimento desde a conexão negativa. E dessa maneira nós avançamos. A conexão encontra, digamos, essa parte negativa que nos dirige à meta. É necessário. E a pessoa pode ver como os sofrimentos é, na realidade, uma correção da desviação necessária. Digamos como um músico, algo que não importa o que seja, um tipo de estudo. É sempre necessário que ajuda, que te corrija, que ajuda de alguma maneira a construir as suas ações. E é isso que chama sofrimento. É estudo, é aprendizagem. É um comportamento correto e assim o Criador te dá esse tipo de aprendizagem. Assim resulta que a pessoa sem grupo não tem sofrimentos, Dr. Lightman. A pessoa sem sofrimento não pode desenvolver-se, não pode. Necessariamente tem que encontrar para si um grupo. Não necessariamente tem que ser físico. Pode ser um grupo virtual, mas necessariamente tem que estar junto com outras pessoas. Gostaria de perguntar, o Boré escuta quando pedimos dele algo? Eu muitas vezes agradeço ao Criador. Isso algum tipo de sentido? Reação, de alguma maneira, Dr. Lightman? Aqui tenho que explicar de uma forma muito correta a conexão com o Criador. Como nos conectamos com Ele? Através do sistema de conexão com o Criador, o que desenhei aqui. Por favor, ponha o gráfico novamente. Se vê aqui, aqui está escrito Boré. Aqui dentro é nosso, dentro desse estado se encontra o Criador. Se eu creio ou saio então eu posso agradecer Ele e fazer tudo. Tenho conexão, mas se eu não saio de mim em relação aos amigos, não estou mais próximo a Ele, etc., então não tenho conexão com o Criador. Assim é. É muito simples.
De São Petersburgo, uma De pergunta. São Petersburgo, uma pergunta. A pessoa quer o tempo todo desfrutar, e também no grupo, porque está na sua essência. Nossa essência é nossa conexão. O grupo necessita para sair de ti mesmo, porque através da preocupação pelo amigo, a chegar na conexão com o Criador. Como despertar sofrimento em ti mesmo se você não sente sofrimento por não estar no grupo? Não entendi a pergunta. Não tem que despertar, não necessita despertar. Somente um caminho de conexão com os amigos. Olhem sobre o que nós falamos o tempo todo, que estudamos. Esse é um método tal. Nós temos que sair da nossa natureza e de outra diferente. Nós temos que parar de sentir nosso eu e começar a sentir ao Criador e o grupo dentro dela. É um intercâmbio de mundos quando eu sinto que o meu eu é o meu mundo. Quando está fora de mim, nesse o Criador, esse é o mundo superior. Então, tudo isso passa de uma forma gradual. Vocês não podem ver de nenhuma maneira de forma senão que há que palpar isso, sentir isso. É um trabalho prático. Entre vocês há muitos amigos que estudam conosco de uma forma metódica, que conhecem, escutam. Então ajudem uns aos outros e depois vão explicar como funcionam. No sentido de como é possível, pergunta de Krasnoyarsk, se cada pessoa está preparada agora e pode transformar, digamos, de usar os juízos e subir pelo caminho de Arishina. Se cada pessoa, ao nosso tempo, transformar o amargo em doce e alcançar a meta da criação nessa vida, não importa, cada um. Sim, somente trata de no seu avanço assim a meta, tem que começar a sentir o mundo superior na nossa vida. Teremos que sentir o mundo superior aqui e agora. Pergunta. Se eu não estou preparada. Quem é? Não me lembro. Nos encontramos com... Desculpa. Digamos que se eu não estou preparada para essa revelação, há pessoas que são muito fortes no seu grupo que podem te ajudar. Se conecte com eles. Vou a pedir agora que ponham um e-mail, que se dirijam a nós. Há pessoas muito fortes nesse grupo. Vocês podem receber eles um apoio grande. Pergunta. Como a pessoa pode fazer tudo? Não importa, tem que ver a você em si mesmo com relação ao grupo. Somente assim, somente este método vem da criação mesmo. Está tudo na criação entre nós. Não há que não vai a funcionar. Pergunta. De Moscou perguntam. Eu estudo a sabedoria da Kabbalah tem um tempo. Todas essas coisas perdem valor, o trabalho, o dinheiro. Que pode fazer essa pergunta? Você tem que relacionar-se com todos de uma forma muito séria, mas não de forma mecânica. Todo o resto, dirigi-lo ao teu desenvolvimento espiritual. Mas a pessoa não tem que tocar outro. Trabalhar de uma forma muito clara. Estar conosco.
E assim tem que fazer desde o começo. No começo todo, esse é o pensamento. Nosso mundo foi criado assim para que a pessoa se desenvolva da forma correta nessas duas direções e assim alcançar a meta. Pergunta. Они смешиваются или так и остаются раздельными? Они не смешиваются. Нет. Não deu para entender, não foi entendido. Bogotá? Bogotá. Hi, Rav. Hi, Bogotá. Hi, Rav. Hi, Rav. Shalom, Rav. Como podemos tomar nossa personalidade e levá-la ao final para o bem do grupo? Nossas qualidades individuais. Rav. Свою индивидуальность ради группы и продвижения. А когда вы начнете работать с группой, quando vocês comecem a trabalhar no grupo, vão haver como as qualidades de vocês, de uma forma clara, que estão dirigidas exatamente em contra a isso. E em vocês não há nada que possa estar em algum tipo de, digamos, vocês são completamente diferentes, opostos uns aos outros, se odeiam entre si, a tal ponto que todos aqui vão perder a oportunidade de poder conectar-se. E assim vai ser. Só que eu realmente espero encontrar com vocês e vê-los como os amigos da América do Sul. Se a pessoa sofre no grupo que não está no caminho correto da sabedoria da Kabbalah, isso quer dizer que por agora não está numa forma correta. Aclarar, analisar seus sofrimentos em relação à vida espiritual. Boré, o que é uma ilusão comum entre nós? Sim, é algo que, como princípio, descrevemos como nós. É como se toma a soma de total. Pergunta: como entender que o caminho da Kabbalah e não do sofrimento? Isso depende na medida da qual atrai o grupo, os amigos, a todos juntos, o avanço espiritual. Pergunta: o cabalista pode elevar-se a si mesmo também por cima da sensação do sofrimento e de prazer? Sim, a linha média, e que não depende nem de um nem de outro. Isso de verdade é a linha média. Para mim, o sofrimento e o prazer é só para poder alcançar. Temos alguns avisos, Peter. Vão haver encontros, conferências em como a sabedoria da Kabbalah vê aos problemas do nosso tempo. Vocês podem vir aqui também, Almaty, em 6 de dezembro. Vai haver uma reunião para amigos novos, webinar todos os domingos, todas as quintas à tarde, e vocês podem também receber. Ademais, o congressos de dezembro, 18 e 19 de dezembro, terá uma conferência em Kiev, em Peter, para todos os anúncios. E todos esses anúncios vocês podem ver na página da transmissão. Assim que terminar a transmissão, terão todos os avisos e aí poderão... Dr. Leitman, estamos nos preparando para o congresso virtual, 15 e 16 de dezembro.
Eu os aconselho estarem presentes, dar-se um tempo para estar nisso e até que nos encontremos, aprendem, estudem, inclusive às vezes vejam as aulas nossas e vamos poder também vê-las gravadas. Está tudo entre vocês, a ciência na Kabbalah, tudo na revelação do Criador, na saída dessa existência que colocará na anseie tudo, tomem tudo e que tenham muito êxito na vida. Última pergunta: se existe algum tipo de conselho e sensações melhores para chegar ao grupo? Somente um anseio pela meta. Dá exemplo assim para que venha que até que ponto você requer a meta. E com isso você faz um grande favor e também a ti mesmo. Então, essa impressão que você coloca, que você projeta sobre eles, desperta em ti de volta sêmio. E se cada um do grupo, todo o grupo fazem, muito melhor. Êxito a todos e que entremos ao mundo superior e teremos tudo do melhor. Um excelente domingo a todos.